Pessoal, ontem nós falamos um pouco acerca de expiações, provas e missões que estão ligados a um processo que a gente vive e que vai ter variação considerando a proporção de cada um num dado período da nossa vida e que também vai variar de uma existência para outra, visto que a experiência de obsessão numa existência, ela pode se transferir para uma existência seguinte, inclusive porque a obsessão ela começa simples, pode redundar em subjugação, fascinação, e de uma existência em que havia um quadro obsessivo, isso continua no astral, e mesmo que haja alguma interrupção, quando o indivíduo reencarna, ele pode reencontrar a continuidade dessa situação quando reencontra alguém que participou dessa arena com ele. E no caso de isso acontecer, se não tratado, o que era uma obsessão simples pode virar uma subjugação. Que, como Kardec fala, é quando a vontade ela está sob domínio do obsessor. E, se não tratado, pode redundar na fascinação, que é quando a razão, a inteligência, está sob o domínio do obsessor. Nesse sentido, que as situações que nós vivemos, elas podem melhorar ou piorar de acordo com a maneira que eu lido com isso e avanço moralmente, e se caso eu estacione, eu vou ter um pioramento do quadro, que vai ter a sua continuidade no astral, na existência posterior. Quando a gente fala a questão das dores da alma e do sofrimento, a dor leve ela vai se exprimir, a grande cala-se, como no Seneca. A Ana ela vai dizer no livro Caminha que a Vida Te Encontra que a vida dói, às vezes pouco, às vezes muito. E quando a gente questiona se haveria um modo de parar isso, estamos, na verdade, procurando uma tentativa de doer menos, uma segurança, seja uma casa segura, um emprego seguro, um casamento seguro. Mas quando acontece de nós alcançarmos a segurança material, a vida continua doendo. A pergunta que fica é por que a vida ainda está doendo? Inclusive porque quando a gente tem caso de automutilação, o indivíduo está tentando, com uma dor daquele corte, desviar a atenção de uma dor interna. Mas depois que aquele corte acontece, em que acontece o desviamento da dor interna, o indivíduo volta a encontrar a dor interna. Então, essa questão. Às vezes a pessoa ela faz todo um aparato de conquistas materiais, transitórias, e ela vai continuar encontrando a dor dentro dela. Porque o objetivo da vida não é alcançar a segurança para estarmos no controle. E quando a gente busca isso, fabricamos desnecessárias ansiedades. E isso, per si, não faz a dor passar. Mas, como nós somos habitantes temporários nesse orbe, sentir dor existencial pelo nível de amadurecimento espiritual em que nos encontramos, que vai acontecer. Porque no mundo de prova e de expiação qual esse,
Há variadas formas de egoísmo, do orgulho se manifestar, violência, injustiça. Aqui isso ocorre pelo estágio evolutivo em que estamos. Mas quando o indivíduo está indignado, com um mal-estar inespecífico e triste, faz parte. É um termômetro da alma, percebendo a temperatura de como e onde estamos vivendo. Quando enxergamos o mundo tal qual ele é, a partir da consciência de como estamos, é que as transformações são possíveis. E esse é o primeiro e o mais difícil passo que precisaremos realizar. Se o indivíduo não consegue concordar com o mundo em que ele está, vai ter duas opções extremas para estar no orbe. Ou ele vive na desesperação ou vive anestesiado. São, tanto um quanto o outro, modos de evitação da realidade. Então, a resiliência e a longanimidade é o caminho, porque é quando eu tenho domínio de mim. Não vai adiantar uma valentia que se expressa sobre o externo, porque a coragem moral é aquela da vitória sobre a minha sombra. Quando a gente considera a vida desesperada, ela tem excesso de tudo, muita ação e pouca reflexão. A ocupação do tempo ganha uma presença enorme e não é possível parar de agir. Para quem escolhe essa procedência, qualquer atividade reflexiva, meditativa e oração torna-se suportável, porque parar de agir traz um desconforto físico e emocional. Então, é um círculo vicioso em que a gente entra, onde o nosso organismo se acostuma com uma adrenalina constante, fazendo com que, muitas vezes, seja necessário tomar medicamento para dormir. Inclusive, uma das formas da gente lidar com a insônia é o trabalho no bem. Porque quanto mais a gente soa nessa perspectiva elevada, mais o nosso organismo ele regula processos de descanso, de refazimento. Por isso que, do momento que o indivíduo está nesse vício à adrenalina constante, ele não consegue desfrutar do momento presente, não consegue o descanso e não se entrega afetivamente a algo, a alguém. Tem uma dificuldade grande em construir espaço interno para raciocinar da fé. É por isso que ele vai dar preferência para a prática religiosa, que tem a mesma característica da ação máxima, que é pouca conexão sagrada consigo e com Deus. Então, são ciladas que acabam nos encontrando nesse areal. Existe o outro extremo, que seria a vida anestesiada, para poder suportar. É um modo de vida lento. Vai ter procrastinação e uma busca de muita compensação para aguentar a vida dura. Então, o indivíduo pode se tornar pessimista e sentir pouca animação diante de notícias boas, porque se ele empolga muito, fica inseguro quando tudo mudar, e assim ele consegue uma frustração menor. Pode até ser que a vida assim doa menos, mas acontece que a vida não é feita só de dor. Ela também tem coisas positivas. Então, do momento que eu me fecho para a dor, eu estou me fechando para a felicidade, para as realizações positivas. Nesse sentido que esse entusiasmo que podemos sentir diante de uma conquista de ordem moral, ele é algo que nós necessitamos.
poder viver. Então, do momento que eu controlo a vida, ao invés de viver ela, me torno inerte, morna, apática para o que nos acontece. Como consequência dessa escolha, sentimos falta no gosto no viver, porque controlar a vida é entediá-la. Então vai ficando sem graça, vai faltando sentido para a gente continuar vivendo. E é aí que vão se infiltrando os sentimentos de desistência, tão perigosos, ameaçadores. Quando a gente tem pessoas que, na calada da noite, estão desistindo de si mesmos, com escolha autodestrutiva e autoferimento e desestímulo para fazer opções melhores. Nessa mesma direção, Leodênios vai trazer que tudo que vive nesse mundo, animal, natureza, homem, sofre. Prazer e dor são duas formas extremas de sensação. Para suprimir outra ou uma, seria preciso suprimir a sensibilidade. Por isso que são inseparáveis, em princípio, e necessários ambos, a educação do ser. Por isso que a vida ela vai doer até mesmo se escolhermos não querer sentir, porque retrair-se também dói. Vai custar caro ao nosso coração utilizar a energia do viver para nos conter, tanto quanto vivermos a desesperação para não lidar com a vida exatamente como ela é. Por isso que nós somos convidados a esse autodomínio, essa autolucificação, autoengrenagem. Então, o que nós poderíamos fazer diante da nossa realidade? Existe um versículo na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, em que ele vai utilizar de 4 termos importantes. Diante do viver inevitável. Podemos nos sentir atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Que vai ter a ver com a maneira como o indivíduo ele lida com o que o acontece. Mas ele vai trazer uma forma como Paulo vivia quando isso foi escrito. Visto que ele era perseguido frequentemente e quando ele escreveu as cartas, ele estava preso. Para além dos seus motivos pessoais, esses 4 temas abrangentes ao que experimentamos perante adversidades da vida, perseguição, perplexidade, atribulação e abatimento, vai trazer que não precisamos agravar esses estados. Quando da destruição, desamparamento, angústia e desânimo, ele vai colocar que mesmo naquelas condições não precisamos cair nessas. Não nos damos por afetados e seguimos intemerados. Então, a inferição é que Paulo de Tarso dividiu nossa experiência em 2 grupos. Um dos estados correspondentes à realidade do viver e outro as expressões de emocionalmente excedê-los. Esse segundo grupo é composto de estados da alma no qual podemos nos aproximar ou nos afastar, ou seja, temos algum grau de liberdade, mesmo pequeno, diante das nossas dores. Por isso que a nossa sensibilidade ao mundo traz da naturalidade da dor. Mas o aspecto de nos excedermos emocionalmente, isso significa sofrimento, o modo como experienciamos a dor. Porque eu posso passar pela dor sem ficar no sofrimento.
Ela é um lugar por onde eu transito rápido e já vou para um estado de pacificação, de felicidade, mesmo em meio à injunção dolorosa. Nesse sentido que vai ser trago que nós sofremos por não termos liberdade suficiente e consciência para podermos estar diante da dor de uma maneira diferente. Mas podemos alcançar isso, talhar. Porque o nosso estágio de liberdade não nos permite sair da água de sofrimento. É por isso que é algo que eu preciso desenvolver. Porque eu tenho livre-arbítrio, mas eu posso ainda estar num determinado grau evolutivo e consciencial em que eu não diviso a movimentação para me afastar da dor. E eu acabo mergulhando no sofrimento. Então, é um movimento que eu vou descobrindo, porta dentro da alma, para que eu, mesmo perante uma dor importante, eu consiga manobrar o meu livre-arbítrio para me afastar do sofrimento. Então, eu vou ter mais lucidez, eu vou ter mais resiliência, vou ter mais compaixão, força, assertividade e bons frutos. No recorte da cura do cego de Betsaida, Jesus, ao fazer essa cura, ele faz isso em 2 etapas, mostrando que sair da cegueira espiritual não acontece uma vez, porque há camadas de percepções novas que vão trazendo clareza para o nosso estado de sofrimento. Quando Jesus pergunta ao homem se ele está vendo alguma coisa, ele diz assim: vejo homens sem os distinguir bem. Parecem troncos de árvore a andar de um lado para o outro. Então, o discernimento faz parte do nosso processo curativo, porque do primeiro momento ele foi curado, mas ainda não tinha um discernimento apurado. E via indivíduos sem distingui-los corretamente. O que para ele parecia tronco de árvore que andava de um lado e para o outro. Mas quando nós conseguimos discernir aquilo que nos faz bem daquilo que nos faz mal, a gente chega a esse primeiro nível consciencial. Nesse sentido que vai trazer para nós que o reconhecimento da dor vai nos dar boas-vindas para ela. Uma dor que nos permite ver, e ao ver, eu vou ter um grau de liberdade maior. Agora, se eu estiver na minha cegueira, o meu grau de liberdade é muito pequeno, porque eu fico tateando, me machuco muito, vou fazer refletida escolha e seguir em caminho equivocado, porque não consigo distinguir bem para onde estou me dirigindo. Então, a questão da cegueira, ela diminui a liberdade porque a gente fica nesse tateu, surdo e mudo. Então, se nós estivermos atentos para começar a nossa cura, a gente diferencia, toma consciência dos movimentos lesivos que antes não era possível identificar. Então, o questionamento sobre um relacionamento afetivo no qual ambos vivem se lesionando e machucando um ao outro, vai haver uma convocação para a reflexão, mas se continua a repetir o que não faz bem, é sinal de que está faltando discernimento. Na cura do cego, Jesus realiza a segunda etapa, na qual o homem passa a ver com clareza
com profundidade e com precisão. E um detalhe é que ele vai recomendar ao homem que volte para casa, mas não para a aldeia. Essa orientação tem a ver com 2 lugares espirituais, a casa e a aldeia. A casa vai ser o nosso ponto de equilíbrio interior, onde nos sentimos filhos de Deus, no qual nos conectamos com a nossa divina essência. A aldeia é tudo que promove o afastamento de si, o que nos distrai dos nossos existenciais propósitos e que nos adoece. Então, é nesse sentido que os movimentos de distração eu preciso evitar, o que me adoece e o que me afasta de mim, que tem a ver com a busca que eu preciso ter de autoconhecimento, de autocontato, onde eu possa refletir, analisar os meus atos, meus pensamentos, para ir purificando isso à luz de Jesus. A aldeia, ela pode representar tudo que é excesso em nossas vidas, a porta larga que Jesus se refere, que é o caminho onde a gente se perde, que nos distrai dos nossos propósitos de vida. Na vivência do excesso, a gente se enceguece, adoece, encurta nosso olhar. Quando o indivíduo ele tiver dificuldade de suportar a precariedade, desejar estar imune a qualquer falta, acredita que pode viver sem sentir dor, ele vai para o excesso, mergulha nessa ilusão, tira dele possibilidade de um esforço consciente em construir passos sóbrios que tragam equilíbrio, porque é por esse esforço que a gente pode construir essa sobriedade, que a gente vai angariando pelas provações bem vividas, onde a gente vai tirando de nós novos ferramentais, aprimoramentos. É preciso emergir desses caminhos viciosos e sombrios que nos afastam cada vez mais de nós mesmos. Agora, vai ser trago aqui, por ela, a questão do paradoxo, daquele que deseja se curar. Porque, mesmo ele percebendo as tentações dos descaminhos, mantém-se resistente a sair dos lugares que o adoece. São comportamentos, modos de conviver, hábitos automatizados e cristalizados, modo de pensar, que incita superioridade sobre outrem, que tem a ver com o nosso orgulho. Inclusive, nós temos esses 3 aspectos, consoante vai ser trago em Ceareiros de Volta, que é a nossa tendência ao abuso de autoridade, à paixão pelo dinheiro e ao empobrecimento do sexo. Nesse sentido que tem muitas aldeias que a gente ainda tem que reconhecer para não voltar mais para esses locais. Trazemos resistência para dizer não ao que o nosso discernimento já nos informou ser em lugares sombrios, viciados comportamentos que ainda nos atraem. Então, a gente avança na nossa cura espiritual, quando resiste a voltar para a aldeia. Então, é um amadurecimento que vai acontecendo dentro de nós e que vai nos dando uma condição de lidar com os desdobramentos de nossas ações, sustentar movimentos novos que o discernimento esclareceu e acolher as consequências em revoltas. Então, é um movimento de nos dirigirmos ao nosso processo de crescimento, que é uma decisão que tomamos, efetiva. Então, a única maneira da gente curar nossa cegueira espiritual é vivendo a dor, porque é uma mudança de posição existencial na vida. Tomar consciência dos passos equivocados vai nos entristecer, faz parte, mas não
precisamos sofrer por termos cegueira. Porque se eu caio nisso, eu fico na reclamação sem ação, sem movimento, em que eu não suporto a minha cegueira, minha vulnerabilidade, minha precariedade. E aí eu fico voluntariamente no sofrimento da dor, quando me demoro num lugar julgador e crítico e não tenho energia para resolver a dor. Desse modo, a gente cola o sofrimento, de tal forma que não conseguimos nem identificar o que nos faz repetir o processo de adoecimento e nem um lamento. Porque do momento que eu permito que o experiencial da dor cole ao sofrimento, porque ao invés de eu viver o desconforto e ir para um lugar de autocomando, de realização espiritual, moral, eu, nessa cola com um estado de insatisfação, de dor interna, eu não consigo fazer a identificação da queixa que me faz repetir o processo de enfermidade. Então, chegado nesse ponto, eu posso fazer vários tratamentos, mas não obtenho melhora. Ao separar a dor do sofrimento, eu vou discernir o que está acontecendo. Torna-se possível nomear o que a gente sente. Então, significa que eu estou conseguindo me afastar para ver, como o cego céu da aldeia para ser curado por Jesus. É um afastamento saudável, um distanciamento em que eu vejo em diferente ângulo e faço uma nitidez maior para me analisar. Se eu não me afasto, eu não consigo ver. Aí eu permaneço tateando no escuro da minha ignorância, do meu sofrimento, cega. É como se a gente subisse um helicóptero e nos observarmos de um outro ângulo, mais ampliado, mais alto. E a gente pode enxergar, no melhor divisamento, quem somos nós em dada cena. É aqui que entra a excelência dos processos meditativos, bem como o momento de oração íntima que promove psicoterapias, autoconhecimento ou recursos outros que nos permitam essa descolagem, que nos permita perceber quem somos, nós, em dada história, e assim abrirmos uma brecha entre a dor, propriamente dita, e o modo como a experienciamos. E aqui, inclusive, na maneira como eu enxergo o que eu vivi, porque se a gente pegar 3 irmãos que viveram uma mesma situação, cada um conta de uma forma diferente. Tanto a sua participação naquilo, a participação de outrem, que mostra que é individual a nossa interpretação da realidade e que, portanto, está comigo a modificação dos meus padrões mentais. Porque uma mesma situação que alguém vê negativa, eu posso positivá-la, trazer elementos bons dela, numa atualização de memória, desenvolvendo sentimentos de gratidão. Nesse sentido que a gente dá essa brecha pela qual a espiritualidade maior se utiliza, para que o nosso protetor espiritual possa se aproximar e nos lampejar visões do que esteja nos acontecendo, para que comecemos a perceber se estamos alimentando um processo de vitimização, se estamos com muita pena de nós mesmos, ou se estamos querendo receber afeto via manutenção do sofrimento, porque até mesmo a escolha pelo sofrimento pode ser uma vitimização, uma carência, a hipocondria, que o indivíduo ele se demora naquele estado enfermiço para chamar atenção, para ser cuidado, para receber afeto. Então, às vezes, é mais fácil para o indivíduo, qual uma situação de menor esforço, em que ele se entrega a uma enfermidade e recebe atenção por isso,
preocupação de outrem, do que ele tomar a rédea do seu processo e, mesmo na solidão, se curar, movimentando os elementos, os areais que ele tem para isso. Então, ela vai trazer algumas perspectivas que nos mantêm aprisionados, como o pensamento de que não somos nós que precisamos fazer mudanças, mas sim o outro. E quando a gente fica esperando que o outro se modifique para que a nossa vida melhore. Então, é uma algema. Sentimos que a vida nos deve, porque ainda não recebemos o suficiente. Então, a gente conclui que não somos nós que temos de agir na vida, mas é a vida que tem de nos dar. Porque já fiz muito para chegar até aqui, e isso é um risco. Quando a pessoa, ela acredita que sempre teve pouco, recebeu pouco, que fez mais do que ela deveria ao longo da vida dela, então a pessoa conta a história já com uma revolta por ela não ter recebido tudo que ela acha que merecia. E, ao mesmo tempo, por ela ter dado mais do que ela acha que devia. Então, é sentimento de vitimização, em que ela está requerendo do externo como que justiçar a sua trajetória. E isso é uma posição do infante. A criança que quer ser justiçada pelo que faltou para ela, pelo que ela não recebeu, e que ela acha que tem direito de receber, que deveria ter recebido. Então, é a postura da criança que está nesse mimo e ela bate pé. Então, quando ela analisa a sua trajetória, sob essa perspectiva de que ela fez muito e de que agora a vida tem que acertar a conta com ela. Então, ela fica esperando a vida dar para ela. Naturalmente, que ela paralisa. E quando a gente tem esse sentimento de ser injustiçado, também na adolescência, cheio de precariedades, e que a gente não recebeu recompensa até aqui por isso. Então, num lance de vista de todos os esforços em sermos bons, ficamos estacionados e defendidos, esperando a compensação chegar. Então a gente paralisa. É um desserviço, porque eu fico sem tomar a rédea do meu processo, até porque o adulto, quando ele olha para trás e percebe que ele já fez muito, isso é um êmulo para ele fazer ainda mais. Porque ele vai perceber que tem força, que tem discernimento, que tem capacidade para fazer muito. E isso vai emulá-lo a desenvolver novas formas de fazer além do que ele fez até aqui. E não um local para onde ele se vitimiza, se enclausura numa bolha, esperando a compensação chegar. Então, os enredos que a gente cria para justificar nossa paralisia, morando no eu sofredor, são tantos que a gente acaba não tendo condição de enfrentar a dor verdadeira que nos libertaria profundamente para viver a vida que tanto planejamos, porque aí a nossa energia vai embora. Nessa sensação de sermos prejudicados, de que a vida nos deve, de que fez isso comigo, de que fulano me abandonou, ciclano não foi presente. Então, esses enredos que a gente comete, em que ao invés da gente ser grato pela mãe que nos deu a vida, por um genitor, mesmo que ele não tenha permanecido conosco, mas só dele ter nos dado a vida, ele disse sim para a nossa vinda para a Terra. Então a gente vai tomando de gratidão por esse pai, mesmo que ele tenha ido embora, porque é a criança ferida que entende, ele me abandonou, ele me rejeitou. Não, ele não me rejeitou e nem me abandonou, ele foi embora. Ele teve uma inviabilidade na convivência com a minha mãe e se afastou. Daí, o amadurecimento psicológico nos permite enxergar o que acontece sob o prisma da gratidão. Esse pai, mesmo eu não tendo conhecido, mesmo ele tendo ido embora, disse sim para que eu nascesse.
Foi ele o instrumento que Deus usou para que eu encarnasse na Terra. Nesse sentido, que se a gente consegue se libertar desses enredos infantes em que a gente mora, temos condição de nos dedicar à dor propriamente dita, entendendo a sua função no momento em que ela surge na nossa vida. Nesse sentido, que a maioria das dores certamente vem nos convidar a sair da aldeia, porque é um incômodo em que eu vou sair do lugar que me adoece, que me paralisa, que me vicia. E aqui ela vai trazer um pouco a respeito do sofrimento e família. Uma das origens mais comuns do sofrimento está em querer evitar a precariedade. Então, a gente tenta evitar o que é precário em nós por meio dos nossos excessos. Então, eu posso querer viver tudo que me faltou na infância dos meus filhos. Então, se alguém na infância e adolescência esteve num lar muito rígido, ele fica inclinado a permissividade aos filhos. E essa liberdade que queríamos na nossa infância, adolescência, não é a mesma liberdade que nossos filhos hoje experimentam. Por isso que isso é fora de contexto. Aqui entra tanto o fato de a gente estar desatualizado no tempo, mas porque nossos filhos não vivem a dor que a gente sentiu em nossas famílias. Então, a gente tem vários comportamentos excessivos que provém dessa reação às faltas não resolvidas que trazemos das nossas famílias de origem. Tem muitas coisas que um pai dá para um filho que é aquilo que ele gostaria de ter tido, não necessariamente o que o filho precisa, que vai ser bom para ele. Então, viagem, colégio trilingue, brinquedo, roupa, intercâmbio, motocicleta e outras coisas que, se a gente perguntar, a gente vai perceber que não é o que eles gostariam de receber. Então, na verdade, é a consideração que a gente pode resolver nossas faltas da infância oferecendo acessos aos filhos, cegos para a necessidade real deles. Porque o indivíduo vai estar olhando para o seu sofrimento antigo, que ele ainda não conseguiu o logro de desvencilhar. Então, mergulhado nesse sofrimento que mantém o indivíduo cego, ele sofre por não ser reconhecido pelo esforço que faz para dar ao filho que não teve. O filho, por sua vez, ele sofre porque não consegue retribuir à altura tanta doação. Então, Kardec ele vai trazer acerca dessa questão do excesso, dizendo que há sofrimentos que poderíamos evitar se vivêssemos na sobriedade das nossas ações. Então, ele vai trazer que muitas enfermidades e males o indivíduo deve à sua ambição, aos seus excessos, às suas paixões. Se a gente vivesse com mais sobriedade, nos forraríamos a muitas tribulações. Por isso que apaziguar nossas relações familiares e vivermos nela presentes, passa por reconhecer o que faltou para nós e cuidar urgentemente dessa falta. Então, eu vou ter nutrição suficiente para oferecer, por exemplo, a um filho o que ele necessita para crescer, sem essas compensações. Olhando para o outro, descobrir junto com ele o que ele precisa, mas se eu estiver na carência, na precariedade afetiva, eu não consigo enxergar com precisão, eu só vou olhar o que me falta. Então, eu não vejo o que o outro precisa, eu olho o que me falta, que é como se fosse um feedback retroalimentativo, um ping-pong. E é nesse sentido que chega um momento em que a gente fica exausto. Só viver no excesso, a gente acaba adoecendo,
A dor, ela vai vir para nos tirar da aldeia, a fim de a gente sair da ignorância. Iniciar o aprendizado os necessários limites. Então, primeiro a gente passa pela restrição para o melhoramento. Gradualmente a liberdade vai voltando na medida da nossa condição. Deus não pula etapas e aguarda o processo de crescimento se dar no justo tempo. Então, Deus, ele sabe dar tempo ao tempo. É inexorável o processo, mas não significa que precisa ser agora. Sob a perspectiva espiritual, Kardec ele vai trazer no livro Céu e Inferno, no item 16, o Código Penal da Vida Futura, 3 condições para reabilitar nossos corações diante de nossos deslizes. A questão do arrependimento, expiação e reparação. Estejamos nós encarnados ou não, nós vamos viver essas 3 etapas para reabilitar nossos erros. Precisamos passar para nos libertarmos, pois o arrependimento é necessário para nos equilibrar, também para fazer com que nos sintamos em paz com o erro que tenhamos cometido. Visto que, na falta que a gente comete, mesmo tendo sido sem intenção, machucamos o outro. O registro da dor do outro em nós, que é uma espécie de memória afetiva do que causamos, no coração alheio, porque continuamos ligados, de algum modo, a essa pessoa. Então, não tem como reequilibrar só no arrependimento, sozinho. Então, eu preciso cuidar disso para além de mim. A lei do universo é uma lei de equilíbrio, com instâncias de ajustes, em que reviveremos experiências símiles, mas atuando em outros papéis, em outras vidas, a partir de ângulos de outro porte, para modificar a nossa unilateral perspectiva e agir melhor. É nesse sentido que vamos passar por situações como de alguém que escolha fazer um aborto. Mais tarde, a pessoa conheceu as consequências espirituais disso e se sente culpada. Nesse sentido, que a culpa por não ajudar, porque ela paralisa e nos leva a pensamentos obsessivos, dos quais não conseguimos escapar. Então, a saída é para esse local de culpa e ir para o arrependimento, que é a etapa primeira da expiação. Além de ser um desperdício de energia que não nos leva a lugar nenhum, porque nos mantém capacitados para agir de modo diferente, enquanto aí o que advém da culpa. Mas se da culpa a gente consegue ir para o arrependimento, uma porta para a cura abre. A gente pode até entristecer por gostar de ter feito diferente, mas no momento que o erro aconteceu, no caso inteiro o aborto, o indivíduo não conseguiu ver outra saída. Então, a importância do arrependimento é que a gente saia da anestesia da indiferença. Mesmo que traga dor, esse descongelamento, é uma experiência muito positiva, pois só dela nascer 2 curativos movimentos. Conseguimos enxergar o outro, validar a sua dor e deixar com ele a parte que pertence a ele, e conseguimos nos responsabilizar pela parte que nos importa, sem nos enfraquecer, assumirmos a nossa cota para expiarmos e repararmos, onde a gente se reabilita, se bem vivermos a expiação, com resiliência, perante a lei de causa e efeito e diante da nossa própria consciência. Com essas 2 conquistas, uma esperança crescente passa a nos habitar, uma imperiosa força nasce de recomeçar para fazer diferente, melhor. Nos entusiasmos pela autorreabilitação, em crescer e nos libertarmos a partir de então. Uma nova instância surge. Muitas vezes essa etapa do arrependimento vai acontecer no mundo espiritual,
Então, quando a gente encarna, a gente já vive a segunda etapa, que é da expiação. E é nesse sentido que as questões do livro Paulo Estevo, que fala sobre a necessidade da expiação que sucede ao arrependimento, é uma orientação que Ananias deu a Saulo depois do fracasso dele, ao narrar sua experiência de encontro com Jesus aos seus antigos pares da sinagoga, que é o momento que ele estava animado para levar a boa nova e desastradamente fracassou. E nesse instante, Ananias, ele, perante Paulo, experimentando a dor da solidão, do abandono, o que era compatível com a situação na qual ele mesmo havia se colocado, imaginando que seu passado glorioso seria suficiente para garantir o êxito na exposição das suas novas ideias. Mas, junto a essa dor de ser incompreendido, Saulo começou a desenvolver o sofrimento da vitimização, dizendo-se cercado de dificuldades enormes, sem perceber que tinha lhe faltado humildade e preparo adequado perante tão grande tarefa a que se havia imposto. Diante dessa vitimização, que é o sofrimento em que Paulo entrou, pela sua postura que ele assumiu, Ananias oferece um diálogo consolador que o orientou ao mesmo tempo, a fim de que ele encontrasse outro caminho para lidar com o abandono de seus pais, que era a dor. Iniciou reconhecendo a positiva iniciativa de Saulo, mas observou que havia faltado preparo. Então Ananias diz para ele que o Senhor tinha lhe conferido a tarefa de semeador, que ele tem muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Procura, antes de tudo, juntar as sementes em seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Então, quando ele percebeu que Saulo tinha saído do estado queixoso do sofrimento, aprofundou a reflexão, mostrando que toda cura espiritual tem necessárias etapas a serem vencidas, a fim de que seja efetiva. Então, se eu pulo a etapa, eu não vou conseguir efetividade. Então, ele mostrou com aquela atitude, Saulo quis ultrapassar a etapa mais importante, que é do testemunho próprio, quando ele foi ali na sinagoga e começou a pregar a boa nova. Mas nas leis divinas não há como burlar o processo da misericórdia a nosso favor. Ele vai dizer que aquele que já se enganou, que guarda alguma culpa, ele tem necessidade de testemunhar no próprio sofrimento antes de ensinar. Os que não foram integralmente puros ou não sofreram nada no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra seus ensinos estão suas vidas próprias. É perante isso que Saulo recebe a orientação de ir para o deserto, como passo primeiro na direção da expiação, ou seja, do próprio testemunho, da conquista da autoridade moral, para poder falar do Evangelho a partir do seu coração, no e mal. A partir desse momento desenrola toda a história de luta que ele trata, para poder levar o Evangelho a tantos locais, que vai torná-lo o apóstolo dos gentios, porque ele desbrava as ruelas e leva a boa nova de Jesus aos populares conhecidos da época. Mas ele só segue com essa disposição aberta para o deserto, porque ele entender a necessidade de ter a vida em testemunho daquilo que pregaria. É o que o daria autoridade para ele ocupar o lugar de apóstolo do Cristo perante outrem. Como ele poderia falar sobre algo que ainda não havia vivido na sua inteireza, na concretude? Para que as palavras saíssem de sua boca encharcadas de amor, pois somente pelo amor podemos consolar verdadeiramente alguém, necessário era experimentar o lugar do outro, que tem a ver com a expiação, que é quando o indivíduo ele experimenta o lugar de outrem. Por isso ele desenvolve compaixão. A aprovação vai nos desenvolver sobriedade, a missão, gratidão. E a expiação, ela vai nos
desenvolver essa compaixão. É nesse sentido que essa experiência de Saulo nos traz a certeza que a confiabilidade que queremos conquistar em nossa vida vai depender da afinação do nosso valor que fazemos, sentimos e pensamos. A gente precisa ter uma coerência moral. E a busca, como Kardec fala, de vencer nossas más inclinações e nos reformarmos, e de deixarmos o bem por onde passamos, isso precisa estar concatenado desde o nosso pensamento, nossa palavra, nosso sentimento, nossa ação. Nesse sentido, para construir uma identidade com toda essa integração, a gente tem um caminho, que inicia concordarmos com o nosso destino, concordarmos com a vida exatamente como ela se apresenta para nós, com as nossas vulnerabilidades, precariedades, falhas. Então a gente para de bater o pé, para de fazer birra e conseguimos afirmar o quanto nossa vida é necessária, linda, justa, é melhor que já tivemos, porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Para trás vai piorando. Por isso somos convocados por Jesus para aproveitar essa ensancha para darmos o salto definitivo no nosso processo de cura interior e de encontro à nossa missão. Cada um de nós é que sabe em qual etapa está, mas o fato é que, seja lá onde estivermos vencendo o que for preciso, nenhum de nós passa para a reparação, para a benesse, sem ter ajustado as contas com o nosso coração. Nossa alma não sossegue enquanto não fazemos as pazes com tudo que esteja ao nosso entorno, para cuja desordem outrora colaboráramos. Então concluímos que aquelas situações longas das nossas vidas, que atravessam nossas existências durante um tempo bom, sem que possamos nos afastar delas, são expiações. E se constituem em bênção, pacificação, porque significa o segundo estágio, a nossa cura, que nos habilita a passar para o próximo passo, que é o da reparação. Então, é libertador poder atravessar as expiações, visto podermos ser totalmente transformados por elas mesmas, e que não as tenhamos escolhido de modo consciente, mas é uma ensancha de me modificar. Por isso eu preciso viver bem a expiação. Se eu dou um murro na parede, chuto o balde, eu perco a oportunidade. Daí que a longanimidade, a paciência, a bondade, a persistência no bem vão ser necessários para que eu viva bem a expiação, porque aí eu vou amealhando a questão tanto do resgate, da cura, que são as duas etapas subsequentes ao arrependimento, para que a expiação aconteça bem sucedida, e assim eu saio dela em condições de encontrar as provas, de ir para a missão, que são condições suavizadas em relação à expiação. Então, a provação, ela é suavizada em relação à expiação. A provação é teste, exige esforço. Eu vou precisar tirar novos habilidades, talentos de mim, a partir daquilo que eu trago, de latência. Mas a expiação, ela em relação à provação, ela é mais dolorosa, porque ela é imposta. E acaba que compulsoriamente eu vou precisar viver experiências difíceis, porque eu já caí nelas, e vai se repetir tantas vezes quanto forem necessárias, até que eu consiga viver o arrependimento, o resgate e a cura, para sair daquela expiação. Por isso que não somos vítimas da nossa vida, somos arquitetos do nosso destino. Por isso que, quando a gente está vivendo alguma dor, qual é o aprendizado que nós estamos sendo chamados a começar com essa vivência? E seria aquele que nos leva a sair do excesso, a romper com a autossuficiência e aceitar a vulnerabilidade que nos liga a todos os seres,
porque são aprendizados que a dor nos traz. Também ela vai nos ensinar a amar o improvável, a nos reconciliarmos com o que afastamos de nós. Então a gente vai discernindo o que estamos sendo convidados a olhar a fim de renunciarmos ao sofrimento como única maneira de viver uma dada experiência. É dessa maneira que o nosso coração passa a ser obediente, resignado, conforme vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, que são duas forças ativas de consentimento do coração e da razão. Então, a obediência aí vem da razão e a resignação do coração. Longe do entendimento do senso comum, de serem negação da vontade, dos sentimentos, são indispensáveis para conquistar um coração brando, aberto ao amor, capaz de lidar com as vicissitudes terrícolas sem esmorecer. Então a gente consegue dar para a dor um lançamento positivo, de visão, aprendizado e de misericórdia grande divina para todos nós. Por isso que os aspectos do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta sobre o objetivo das reencarnações vão ser tragos, em que ela vai trazer aqui, conforme nós comentáramos no cacau anterior, que referente à expiação a gente tem no Livro dos Espíritos dos itens 262 a 273 e o comentário do item 637. No Céu e Inferno a gente tem um capítulo 7, itens 16 e 17, e está ligado à causa anterior das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. E isso vai ser respostas às perguntas de Kardec sobre o objetivo das reencarnações. Entendemos nossa reencarnação atual ocorrendo em 3 dimensões, a da prova, que são de curta duração. Elas têm o objetivo de nos ajudar a conquistar novos aprendizados. Portanto, suas causas residem no presente. A expiação, que é de longa duração, tem finalidade de nos libertar de deslizes transatos por meio de 3 etapas, que é o arrependimento, resgate e cura, que, se bem vividas, vão ser a nossa reparação do erro que outrora cometemos. E o da missão, que, embora seja um termo com significado idealizado, aqui se constitui algo mais objetivo, porque se refere à fase da nossa vida em que fazemos a nossa parte, dando nosso contributo ao orbe ao qual viemos nos desenvolver. A intensidade e o tamanho de cada dimensão depende da história espiritual de cada qual. Então, o indivíduo, ele vai ter aí variações no tamanho, na intensidade, seja da expiação que ele vive, vai ter essas variações nas provas que ele vive e na sua missão. Mas a expiação desenvolve em nós compaixão, vivida bem, a prova desenvolve em nós sobriedade, e sobre isso vai ser dito no Livro dos Espíritos, itens 258 a 273, 466, 645, 872. Está ligado à causa atuais das aflições, trago no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e é uma duração menor, é uma luta que ensina, é um labor de aprendizado, a prova. Já a expiação, ela é um sofrimento moral ou físico imposto. Então, é uma pena compulsória que o indivíduo precisará viver e que vai repetir quantas vezes for necessário até que o indivíduo dê conta de sair bem, para que ele então resolva, faça a reparação do seu erro e possa prosseguir sua jornada. E a missão é a contribuição que o indivíduo dá para o mundo. Então tem a ver com porvir, desenvolve o sentimento de gratidão. O Livro dos Espíritos, dos itens 569, 570, 573
576, 582, 584A, vai falar sobre esse aspecto, que é muito importante, porque tem a ver com o nosso propósito de vida, que foi acordado no astral antes de nós encarnarmos na Terra. Então, foi feito um acordado e que eu preciso viver minimamente harmonizada as etapas anteriores para eu poder conseguir chegar na minha missão com o equilíbrio, a vontade, as habilidades que eu vou colocar na roda do progresso comum. Porque aquilo que eu tenho de talento é algo emprestado a mim para que eu use isso para beneficiar os outros. Daí que a missão é esse espaço onde eu vou dar o meu contributo. Vou dar daquilo que é a minha sementação para um mundo melhor. É como foi falado na história de Paulo, onde a Ana explicou que ele, para poder chegar na missão dele, ele precisou passar pelo deserto, onde ele viveu a expiação, continuou passando por provas, mas ele, ao encontrar com a sua missão, que era divulgar a boa nova aos gentios, ele não mais se deteve. Então, significa que mesmo quando ele percebe a extensão dos seus erros, das suas equívocos, ele não esmorece, não se dá por afetado. Ele continua a sua trajetória indo para o deserto, vivendo ali junto do casal cristão que o acolheu, Áquila e Priscila, que estiveram com ele ali naqueles 3 anos no deserto, e que pôde ali naquele momento ser para ele esse lugar onde ele foi fermentando o próprio testemunho. Que à medida que ele ia dando conta de um testemunho nobre, ele ia sendo revestido da coerência, dessa força moral, para realizar o que ele precisava. Porque o indivíduo, quando ele encontra o seu propósito de vida e começa a realizar isso, ele precisa ter um testemunho coerente. Se eu desejo ter uma atitude na direção da minha missão, mas eu penso o oposto, eu sinto nutrições sombrias dentro de mim, eu tenho atitudes agressivas, acaba que eu estou numa incoerência. Então eu desmorono, porque como Jesus traz, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos de escolher o caminho e ser leal a Jesus na proposta que abraço. Porque do momento que eu escolho servir a Deus e a Mamon, eu acabo que estou desintegrada em mim mesma. Porque eu vou servir a um e odiar o outro, ou eu vou virar as costas para um e amar o outro, eu vou cair em contradições. É nesse sentido que, inclusive, isso traz para nós o aspecto do materialismo e do espiritualismo. Porque escolher o caminho da reforma moral é o caminho do espiritualismo, que é uma proposta em que a gente nutre nosso relacionamento conosco mesmo, objetivando deixar coisas boas aqui, pela nossa missão. E existe alguns exercícios que são feitos, inclusive a gente tinha colocado no e-book, que está no nosso canal Novas Abstrações, um exercício que a Ana tinha trago para fazer essa diferenciação de como que está a minha vida hoje
no aspecto da expiação, da prova e da missão. Mas existem outros exercícios, aos poucos a gente vai colocando no livro, inclusive tem o PDF editável, que você abre e pode fazer o exercício direto no PDF, que ajuda a perceber aquilo para o qual eu estou sendo chamada, o que eu preciso ainda trabalhar em mim para me preparar melhor para a minha missão e aquilo que eu tenho de contributo para auxiliar naquela ação. Também aspectos relacionados a qualidades que trazemos e aquelas outras que necessitamos desenvolver para podermos melhorar a nossa relação conosco mesmo, com o nosso trabalho, o nosso sustento, com os outros e com Deus, que tem a ver com a nossa espiritualidade. Inclusive a Ana, nesse livro, ela traz alguns exercícios que auxilia a desenvolver diferentes perspectivas, porque quando a gente põe no papel, a gente tem uma associação entre as diferentes partes daquilo que está no papel, isso ajuda para a gente se conhecer, perceber aquilo em nós que a gente precisa buscar para poder auxiliar. E o aspecto ligado à nossa criatividade, que inclusive são condições para o nosso êxito, que vai ter a sua base na nossa espiritualidade, mas que passa por exercícios que a gente tem conosco que nos ajuda a percebermos a nossa debilidade, o nosso talento, ajuizarmos o que temos escolhido até aqui. Porque a partir disso tem como a gente fazer o ajuste de rota. E isso é curioso porque passa por uma flexibilidade moral. Porque se eu fico num rigidismo, eu não consigo a maleabilidade no bem, que me convoca a aprimorar minha percepção, fazer uma escolha nova, diferente. Porque do momento que eu trabalho o aspecto da flexibilidade, da maleabilidade no positivo, eu consigo manejar melhor meus pensamentos, que essa onda eletromagnética, velocidade acima da luz, e que vai inclusive trazer, quando eu ajuizo dos pensamentos que eu tenho, formas para eu controlar, direcionar meu pensamento, porque a gente não consegue parar de pensar. O que a gente consegue é direcionar o que a gente pensa. Desde que nós entramos na fase do pensamento contínuo, a gente tem aí em torno de 60 mil pensamentos por dia, para mais, para menos, mas em torno desse pacote, que a gente não consegue estancar, mas eu consigo dominar a minha mente. Fazer trabalho de concentração, de meditação, de pacificamento, porque a gente vai descobrindo formas de sermos pacificadores. Que é quando a gente deixa de trazer bode e elefante que distrai nossa energia. Então a gente já não entra em discussão inútil. A gente evita o que é perda de trabalho, aquilo que é perda de esforço, para a gente focar no essencial. Porque o posicionamento de alguém não precisa ser o mesmo do meu para que haja o entendimento e o proveito daquele diálogo. Nesse sentido que do momento que nós temos essa percepção de que não é necessário nós termos a mesma visão e o posicionamento de alguém, o que nós necessitamos é de objetividade, de pacificarmos, focando nas emoções e nas necessidades básicas, a gente vai conseguindo
ter um relacionamento de crescimento, que seja proveitoso e a gente perceba que estamos usando adequadamente nosso tempo. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com todo tipo de discussão, de duelo, de palavra, de pensamento, porque são movimentos estéreis, que a gente perde tempo, perde suor, perde sangue, perde energia, porque a gente fica em círculo em torno desse elefante, desse bode, que nos distrai das nossas necessidades e ocupações essenciais, ligado ao nosso propósito. Então, é por esse motivo que a gente tem que estar atento, não só para a gente viver a pacificação interna, mas para a gente pacificar o nosso entorno. Então, a gente vive um período em que, às vezes, dentro da família, tem divisão por causa de política. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro. E aquele que pensa diferente quer que os outros se alinhem sua maneira de ver. Então, vira aquela discussão, às vezes fica sem se falar. Acaba que tem um afastamento desnecessário, gera ressentimento, comprometendo. É por esse motivo que aquilo que é da maneira de ver, isso pertence ao outro. Mas eu posso estabelecer ponte de diálogo, de uma reflexão saudável, em que aquele coletivo sai ganhando, com ideias instrutivas, com um testemunho caridoso. Porque se nós nos afastarmos da perspectiva da caridade, da instrução, a gente acaba se destruindo. Como um relato que o Haroldo trouxe de um médico que já tinha aí mais de 60 anos, conhecido na cidade, e ele estava dentro do carro quando uma moto fechou. E ele ficou irado com aquela situação, abaixou o vidro do carro e começou a reclamar com o motoqueiro que tinha fechado ele. E o motoqueiro devolve, chama ele de roda dura, e ele continua fazendo a devolução. Ele acaba descendo do carro, o motoqueiro também desce da moto, eles continuam o duelo verbal. Ele vai até o porta-mala do carro, pega uma arma, vai até o motoqueiro e dá 3 tiros no coração dele. E ele desencarna. Esse médico, quando ele foi levado a juízo, ele disse para o juiz que ele tinha destruído a sua vida por alguns segundos de insânia, de cólera, que o sangue subiu para a cabeça, então a gente já não funciona adequadamente, a gente já não tem lucidez, quando a cólera toma conta de nós, a raiva. E nesse momento ele cometeu um ato que destruiu o seu projeto de vida para essa encarnação, porque o propósito que ele tinha acordado no astral, que até ali ele estava cumprindo, ali na área que ele estava atuando, ele desmantelou e enterrou naquele momento, porque então ele ia precisar expiar o crime que ele cometeu, ter interrupção da sua liberdade para exercer sua profissão, sua atividade voluntária, iria para trás da grade. E ele disse que o que mais o entristecia é que ele não tinha destruído só a vida dele, ele tinha destruído a vida das 3 filhas e da esposa. Inclusive elas faziam medicina, parece que uma delas já tinha formado. Então ele disse, o que mais me entristece não é nem por mim, mas é porque eu destruí a vida da minha família. Por alguns momentos em que ele não dominou os próprios sentimentos, o impulso veio, que todos nós trazemos de experiências transatas da nossa barbárie, e que se eu der espaço, isso vai avultar, isso vai me dominar. E num momento desse, a missão do indivíduo vai por terra, infelizmente. Por isso que vai ser trago que, quando o Ananias falou para Saulo, o testemunho é a base.
Você vai chegar na sua missão de testemunhar a boa nova para os gentios, como o senhor Ananias fez o descerramento. Mas você precisará primeiro testemunhar isso, transformar isso em atitude concreta. Porque antes dele poder falar, ele tinha que criar autoridade moral. Até ali ele tinha assassinado cristãos, torturado, mandado para o calabouço, aleijado indivíduos que seguiam Jesus e que clamavam esses sangues sobre a sua cabeça. Ele precisaria fazer um processo de expiação dessa situação, demonstrar a capacidade de viver bem isso, e então ele seria colocado na sua missão. As provas continuam. Nós estamos num estágio em que a gente continua sendo provado. Mesmo que a gente passe bem uma expiação, eu não volto a viver aquela expiação que eu já logrei me desvencilhar e resolver aquele erro. Pelo arrependimento, o resgate e a cura bem vividos. Mas eu vou precisar continuar passando por testes. Porque o nosso estágio pede testes. A gente sai bem de um, vem outro, que é o nosso processo. Mas, à medida que eu consigo viver bem as expiações e já consigo sair disso com a cura, eu logo já vou ter contato com a minha missão. E isso desenvolve gratidão em nós, porque do momento que a gente percebe que está contribuindo com o nosso redor, a gente é o primeiro a ser beneficiado. Porque nós precisamos do trabalho no bem, não é uma escolha. O indivíduo encontrar com a sua missão e poder viver isso é necessário. Os espíritos evoluídos, eles chegam num estágio que eles não precisam mais do trabalho para poder ficar no bem. Nós não. O labor, numa perspectiva positiva, de dar de graça o que de graça recebemos, e de colocarmos as nossas mediunidades, as nossas habilidades a serviço de Jesus, desinteressadamente, tanto sob o aspecto moral quanto material, isso é necessário para que a gente consiga avançar. É por isso que o indivíduo precisa viver bem as suas expiações para ele chegar na missão, porque é isso que vai fortalecendo ele. É do momento que ele está no trabalho no bem e testemunhando o elevado para conseguir ter autoridade moral para prosseguir. Missionário. Por esse motivo que é um encadeamento que acontece e que eu, do momento que estou na minha área do meu propósito, eu continuarei sendo testada. Por isso que nós estamos a braços com os aspectos que nos desafiam, que são bênçãos, porque estão nos ajudando a tirar mais de nós. Com isso, o amor puro vai crescendo, com o nosso próprio crescimento, a feição de luz imperecedora, renascendo das épocas que se foram e ultrapassando os erros que hão de vir, visto que a gente vai indo ao encontro do porvir, do vir a ser. Se a gente considerar o globo, ele é um grano variado do infinito pó do universo, os espíritos excelsos já banharam os seus pés bordados de cicatriz, nesse pó inevitável e glorioso, por onde expande a vida. Combatendo dispersão e negligência, desânimo e preguiça, destaque de superfície, deficitário esforço, poderemos entender os estatutos divinos da eterna criação, de cuja grandeza todos participamos, sob as bênçãos divinas. Por isso que é imperativo essa nossa proposta de seguir após Jesus, leal a Ele. A gente vai dando conta de combater dispersão, negligência, desânimo, preguiça. Esses aspectos nos recebe o alívio prometido por Ele,
através do reencontro, porta adentro, na íntima superação do desespero e desencanto, nos rendemos racionalmente à paciência, ao erguimento do bem, porque a paz que supunhamos fora de nós, a confiança momentaneamente eclipsada, a alegria que nos desabituamos e o anseio de viver que abraçamos, exultante regozijo, perceberemos que está na consciência serenada. Por isso que a romagem ela oscila entre a dor e o prazer, sorriso e lágrima, troa a tempestade, logo mais abre a apoteose do arco-íris. Ponderação vai evitar o desastre e o trabalho de vencermos a nós mesmos. É nesse sentido que é um processo sem solução de continuidade, e por isso que Jesus vai dizer que assim amou Deus o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha eterna vida. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E vai dizer que todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que não sejam arguidas as suas obras. Mas aquele que põe em prática a verdade, ele se desloca para a luz, para que as suas obras sejam manifestas por serem feitas em Deus, que é acender a nossa luz e sustentar ela, que é ela que vai nos permitir prosseguir na nossa trajetória. Então, Jesus se dirigia sobretudo aos deserdados e pobres, que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis, de fé boa, pedem para ver, e não orgulhoso que crê possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. É nesse sentido que nós nos perceberemos ocupando o nosso lugar. Isso vai significar que estamos pregando e praticando, que um verbo vai complementar o outro. Ouvimos Jesus nos falar da estante, mas não paramos nisso, a gente convive com ele, se acumplicia com a sua vibração, nos comprometemos com seu chamado. Ao aceitarmos a sua supervisão, já não agiremos como queremos, e sim, agiremos como devemos querer. Traremos nos tímpanos e nas retinas visões e vozes do outro mundo, fixaremos com o próprio sangue as telas do exemplo bom, tarefeiro a regar com o suor próprio a lavra do bem.